Então, pessoal, voltando aqui ao nosso estudo das propriedades coligativas, hoje eu queria mostrar a vocês aqui uma questão super importante, que é o fator de Van Hoff. Por quê? Vocês sabem que eu, nessa playlist aqui de propriedades coligativas, tenho dito que as propriedades coligativas elas dependem da quantidade de soluto, né? A quantidade de soluto é que vai influenciar sobre a pressão máxima de vapor, sobre a tonoscopia, sobre a endoscopia, sobre a pressão osmótica e sobre a crioscopia, ok? Então, foi estudado que dependendo da natureza do soluto, a quantidade poderá ser alterada. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja só. Vocês sabem que existem dois tipos de soluto, né? Os solutos moleculares, como tem mostrado aqui, ó, solutos moleculares e os solutos, né? Deixa eu mudar essa cor aqui, gente. Espera aí, pronto. Dá um vermelho que é mais destacável. Então, ó, existem os solutos moleculares, não é isso? E os solutos iônicos. Os solutos moleculares são aqueles solutos que, quando se dissolvem em água, eles não produzem íons. É o caso da glicose aqui, ó, molécula de glicose, C6H12O6. Ela, quando se dissolve em água, ok, ela só produz uma molécula que interage com a água de maneira eletrostática, né? Então ela vai formar uma espécie aquosa. Já os solutos iônicos, quando na presença de água, eles irão formar, sabe o que? Íons, ok? Então, ó, é como se a água atacasse essa ligação iônica aqui entre o cloreto de sódio, no cloreto de sódio, né, no caso, formando íons. Que íons seriam esses? Os íons só é o cátion sódio, né, mais, e o ânion cloreto menos, ok? Então essa é a diferença entre um soluto molecular e um soluto iônico. O soluto iônico ele vai formar cátions, né? E esse processo irá ser chamado de dissociação e não de dissolução, ok? Então veja só, outra coisa interessante, veja, quando um soluto iônico se dissolve em água, ele irá produzir íons, só que ele irá produzir íons na proporção dos reagentes, né? Porque aqui é uma equação química, a equação química representando o processo de dissociação. Então aqui você tem do lado esquerdo você tem os reagentes e do lado direito você tem os produtos. Então, ó, deixa eu escrever aqui: NaCl, ok, mais água, é isso, irá formar, veja, um cátion Na mais 1. Por que 1? Porque aqui só tem um, ó. Você coloca aqui um mol, né? Mais, aqui é a espécie aquosa, mais 1 mol também, ó. O coeficiente aqui é 1. 1 mol de cloreto menos, ok? Aquoso. Mas veja só, note que há outros sais aqui que eles formam, né, diferentes quantidades de mols, né, de cátions. Por exemplo, o nitrato de cálcio. Ele vai produzir, ó, logicamente, ó, para quem está tendo dificuldade, vou dar um macete aqui. Vamos pegar aqui, ó, CNO3, 2. Veja, esse 2 aqui, ó, você pega e passa por cálcio para formar o cátion. Se é cátion, é 2 mais aqui tem 1, ó. Aí você pega por NO3, esse 1 menos. E os coeficientes? Os coeficientes você pega esse 1 e passa para cá. E esse 2 você passa para cá. Pronto, já está balanceado. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Aqui não tem, mas é 1 e aqui é 2.
Mesma coisa aqui, ó. Então, o nitrato de cálcio, né, ele irá formar o cátion cálcio 2+, e o ânion NO3-, né, é o ânion, na proporção de 1:2. Já o perclorato, né, de ferro, ele irá formar, ó, o ferro 3+, que ó, esse 3 passa para cá, ferro, e esse 1 passa para cá, clorato, né, para espécie, clorato. Então esse 3 passa para cá e esse 1 passa para cá, tá bem? Isso tudo para preservar o balanceamento da equação. Aqui, ó, sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio é um caso interessante, ó. Esse 3 vai passar para cá e esse 2, ó, vai passar para cá, formando o ânion. Esse 3, ó, recapitulando, esse 3 aqui, ele vai passar para cá. Bora fazer esse exemplo aí que eu acho interessante a gente treinar sempre. Deixa eu pegar a borracha aqui, apagar. Sulfato de alumínio. Pronto, vamos lá, né? Sulfato de alumínio, AlSO4, né? Aqui é 3 e aqui é 2. Então, ó, primeira coisa, eu vou escrever Al e do outro lado eu escrevo mais SO4, tá bem? Aí vou aqui, né, os cátions. Então, ó, aqui vai ter carga positiva. Quantas cargas positivas? Você pega esse coeficiente aqui, ó, 3. Aqui, né, 2. Aqui não vai formar um ânion. Quantas cargas negativas? 2 menos. Aí para balancear, você vai pegar, ó, esse 2 coloca aqui e esse 3 coloca aqui, ó, já está formado. Aí vejam, observa uma coisa, a quantidade de mols total, né, no caso aqui, ó, do exemplo mais simples, é 2, porque ele somou 1 mais 1. Então a quantidade de mols total formada no processo de dissociação do cloreto de sódio é 2 mols. Já no nitrato de cálcio é 1 mais 2, dá 3. Aqui, ó, no exemplo do sal de ferro, vai ser 1 mais 3, dá 4. Aqui, ó, 3 no sulfato de alumínio, né? Vai ser 2 mais 3, 5. Então veja que os compostos, né, iônicos, eles na verdade eles divergem, né, um pouco do solutos moleculares na quantidade, né? Porque, ó, os solutos moleculares é 1 para 1. Aqui vai depender muito da estequiometria, tá bem? Vamos voltar aqui a fórmula de Van Hoffen. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui o zoom. Pronto, agora veja, o fator de Van Hoffen, ele foi criado justamente para fazer essa correção, né, na quantidade de soluto dentro do estudo das propriedades coligativas, ok? Van Hoffen, ele notou que dependendo do soluto, né, a quantidade de íons dissolvidos, né, ou não, se fosse um composto molecular, iria depender. Então, para não gerar essa confusão, ele gerou uma fórmula. Essa fórmula eu não vou deduzir não, você encontra aí na internet, até porque no ensino médio essas deduções de fórmula não são cobradas. Quem quiser, tem vários professores aí que mostram como é que se deduz essa fórmula, porque a gente precisa saber utilizar ela. Então, I é o fator de Van Hoffen, 1 mais alfa é o grau de ionização, aí Q é a quantidade total de íons, se for o caso, liberado, né? Vamos já adiantar já uma questão aqui, vê. Para um sólido molecular, né? Um soluto molecular, cujo alfa é 0%, ou seja, esse grau de ionização, né, é igual a 0. Veja, o I, se alfa é igual a 0, né, então, ó, o I vai ser igual a 1 mais 0
vezes Q menos 1. Então, ó, isso corta com isso, né? E vai dar igual a Q. Eita, desculpa aqui, gente. Isso não corta com isso, não. Deixa eu pegar aqui uma borracha. Aqui eu cometi um erro crasso. Que é um erro crasso? Um erro que eu não... Básico. Tá ok? Então, ó, na verdade, I vai ser igual a 1. Por quê? Isso daqui, ó, isso aqui não é um produto, gente. Multiplicar por 0 sempre vai dar 0. I vai ser igual a 1. Tá ok? Isso no caso de um molecular, né? Um soluto molecular. E se I for um soluto iônico, cujo alfa seja 100%. A gente já vai ver o que é esse alfa. Então, ó, se for 100%, a gente pode transformar numa linguagem matemática e o alfa pode ser 1. Por quê? Ó, 100% não é uma fração, que é 100 por 100. 100 sobre 100, ó, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, que vai dar 1. Tá bem? Então, ó, eu substituindo lá, ó, 1 mais alfa 1, no lugar de alfa coloco 1, aí Q menos 1. Agora sim, veja, vamos fazer essas contas aí. 1 vezes esse fator aqui vai dar esse próprio fator, né? Multiplicar 1 qualquer coisa vai dar a própria coisa que você está multiplicando. O que eu quero dizer, ó, 1 vezes Q, exemplo, vai dar Q, não é isso? Então veja, aqui vai dar mais Q menos 1. Então isso corta com isso, né? Que aqui é positivo, aqui é negativo. Então I vai ser igual a Q. No caso, ó, de um composto iônico cujo grau de ionização é 100%, o I vai ser igual aqui. Se for um composto molecular, o I vai ser igual a 1, cujo grau de ionização seja 0%. Mas o que é esse grau de ionização? Vamos lá. O grau de ionização é uma fração, é um alfa, é uma razão, né? É o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas, né? Ou seja, digamos, ó, quando eu digo 90% é o alfa, significa o quê? Que meu alfa é 90 sobre 100. Então, ó, se a espécie aqui fosse HCl, então significa que 90%, né? É 90 sobre 100. Então significa que 90 moléculas foram ionizadas de HCl, de um total de 100. Tá bem? Então isso aí é o grau de ionização. E esse grau de ionização para ácidos é importante, ó. O grau de ionização do HF significa o que? 8 sobre 100. Então, ó, só de um total de 100 moléculas de HF, só 8 moléculas que sofreram ionização. Esse processo aqui, ó, se transformar em um cátion e um ânion. Tá ok? É o processo de ionização. Já o HCl, ó, 92 sobre 100. Então, ó, de um total de 100 moléculas, 92 se ionizaram. Aqui é menos de uma, né? O HCN, que é o ácido cianídrico. O ácido sulfúrico, 61 sobre 100. Então, a cada 100 moléculas, 61 se ionizaram. E o ácido fosfórico é 27 sobre 100. Tá bem? Então, a cada 100 moléculas, 27 se ionizaram. Então, veja, existe o processo de dissolução, dissociação e ionização, né? Esse pode ser um pouco confuso, gente, mas eu vou dizer a vocês, em prova geralmente isso não é cobrado não, assim, porque em prova de propriedades coligativas, o que se for Enem, principalmente, eles não cobram nem as contas, eles cobram o entendimento.
sobre o assunto. Eu estou falando sobre esse assunto porque faz parte de uma sequência didática, né, que eu criei. Então, veja, o fator de correção de Van Hoff, ele veio para fazer essa correção, né, nas propriedades coligativas. Ele vai fazer uma correção se o sólido, soluto, ele é molecular ou ele é iônico. Deixa eu fazer uma questão aqui com vocês. Então, ó, em certas condições, o sal é cloreto de ferro 3, hein? FeCl3, possui grau de dissociação. Então, ó, quando ele entra em contato com a água, ele vai pro H2O, né? Ele vai sofrer um processo, né? Vai formar Fe. O que é que vai formar aqui, ó? Pega esse 3, coloca aqui um cátion mais Cl, aí esse 1 que tá aqui, ó, fica menos. Aí aqui, ó, vai ser 3 e aqui vai ser 1. Mas veja, ele diz que possui grau de dissociação igual a... Então o alfa dele é 90. Tá, ok? Qual o fator de Van Hoff? Então I, qual é o fator de Van Hoff? Tem duas maneiras para você calcular isso aí. Você pode, que eu deixei aqui já anotado, ó. Peguei essa questão, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Então, ó, no início, né? Ele pegou aqui. Pronto. Aproximei mais mesmo. Então, ó, o cloreto de ferro, né? Ele montou o que eu acabei de fazer. Isso aqui tá mais organizado, né? E veja, no início havia 100 moléculas. Na verdade não é molécula, né? Seria 100 espécies. Eu esqueci o nome aqui. 100 espécies. Espécies. De quê? De cloreto de ferro. No início. Quando esse cloreto de ferro entra em contato com a água, ele vai sofrer aquele processo, né, de quebra da ligação iônica aqui do ferro. Então ele vai formar um cátion e um ânion nas proporções, né? Então ele pegou esse 3, colocou aqui, esse 1 ele colocou aqui, esse 3 aqui, ó, para formar, ó, o cátion ele colocou aqui, e esse 1 que aparecia aqui ele colocou para formar um ânion, ok? Aí veja, no início não tinha nada, então era zero quantidade. Só que ele diz que 90% de espécies, isso aqui não é molécula, ionizaram-se, né? Formando, ó. Aí veja a proporção 1 para 3, né? Aí vamos ver. Se tinha 90 moléculas que se ionizaram, 10 não se ionizaram, né? Foi o cálculo que ele fez aqui, ó. Porque ele pegou 100 menos 90, e deu 10 que não sofreram o processo de ionização. Aí veja só o que foi que ele fez aqui. Então, ó, 90 vezes 1 e vamos lá, 90 vezes 3, tá bem? Ele pegou esses coeficientes aqui, ó, e multiplicou por 90. Por que por 90? Não é a quantidade de espécies que se ionizaram. Então ele passou, né? Aí veja, 90 vezes 1 dá 90 e 90 vezes 3 dá 270. Então, ó, eu tenho 90 cátions para 270 ânions. Bem, aí veja, tem essa forma aqui de calcular, né, o fator de Van Hoff. Como é que é? Eu vou pegar a quantidade, né, de espécies, né, ok, sobre a quantidade total. Então eu vou pegar, ó, todas as espécies desde o início, tá bem? Aí veja, desde o início eu tenho 90 com 90, não, 10 com 90 com 270 sobre 100. Ó, eu vou dizer a vocês, não é uma forma tão usual, sobre o total, né? Sobre o total. Não é uma forma tão usual.
calcular o fator de Van Hoff. Geralmente as pessoas vão utilizar aquela fórmula. I é igual a 1 mais aí, a alfa, abre parêntese, Q menos 1. Vai dar o mesmo resultado, ó. Então, ó, 1 mais aqui, ó, o alfa é igual a 90%. Só que 90% não é igual a 90 sobre 100. E isso aqui, ó, corta com isso, aí fica 9 sobre 10. 9 sobre 10 não é igual a 9,0. Por quê? 9 dividido por 10 dá 0,9. Então, 9 dividido por 10, acrescenta aqui, ó, 0, acrescenta aqui, aí vírgula, aí aqui dá 9. Então, ó, aqui dá 0, tá bem? Então aqui dá 0,9 vezes, aí quem é esse Q? Esse Q é a quantidade total de íons que se formou. Volta lá para a fórmula. Bora ver a quantidade de íons total que se formou. 1 com 3 dá quanto? 4, né? Então o Q aqui, ó, é igual a 4. Então vai ser 4 menos 1. Pronto. Se você fizer esses cálculos aqui, o I vai ser igual a 3,7. Tá bem? Porque ficaria 4 menos 1 dá 3. 3 vezes esse valor aí, né? Ó, 0,9 vezes 3 dá 27, né? Aí vai 2, dá 2. Com 1, ó, somando, né? 2,70 com 1 dá 3,70. É o mesmo resultado. Essa forma aqui não é tão usual, tá bem? É mais prática, porque você pegaria a quantidade de espécies, né, desde o início, tá bem? Então, ó, 10 moléculas de 10 espécies de cloreto de ferro que não se ionizaram, com 90 que se ionizaram, mais 270 que se ionizaram também, sobre a quantidade inicial, 100. Só que não se usa. Então o fator de Van Hoff, né, ele vai ser utilizado, viu, gente, nas considerações que iremos fazer sobre propriedades coligativas. Então, o que é importante dessa aula você memorizar para você chegar lá, fazer sua prova, é essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui. E saber o seguinte, saber que se for um sólido, um soluto, eu só quero falar sólido, mas se for um soluto iônico o grau de dissociação é igual a 100%, ou seja, o alfa é igual a 1, o I vai ser igual a Q. Então o fator de Van Hoff vai ser igual a Q, aquela quantidade de íons total. Exemplo, NaCl. Então aqui, ó, Na mais, né, Cl menos. Aqui qual é o I? O Q, na verdade. O Q não é 2? A gente sabe que o alfa aqui é 100%. Então o I aqui, ó, vai ser igual a 2, porque o I é igual a Q. 100% é o alfa, é um soluto iônico. Então o Q aqui é 2, então o I é igual ao Q. Se for um sólido, né, um soluto molecular, o I é igual a 1, ok? Então é o mais importante você saber. Então, diante